Oi, queridos, boa noite, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu tive a ideia de conversar com vocês aqui, mais a título de esclarecimento, tá bom? De uma situação que acontece vez ou outra e que talvez alguns de vocês não tenham esclarecimento ou entendimento a respeito da questão. Vamos lá então. Bom, com certeza muitos de vocês já escutaram alguma situação ou já vivenciaram com algum familiar de vocês da pessoa estar doente, muito doente, e aí muito mal no hospital, e aí solicitam, né, uma roda de oração, seja num centro espírita ou para um grupo de familiares, né, ou grupo de amigos, e aí a pessoa termina desencarnando. Bom, gente, muitas vezes aquele irmão que está muito doente, muito fragilizado, com o corpo físico já muito prejudicado, muito desvitalizado, né? Aquele irmão muitas vezes já está ali, ó, pronto para o desencarne. E fica pendurado, grosseiramente falando, assim como se fosse por um fio. Ah, é hoje que ele vai desencarnar, a equipe médica chega e diz, olha, ele está muito fraco, está muito frágil, ele não vai resistir mais esse dia, mais essa noite, ele está praticamente se desligando, enfim. E aí as pessoas da família se reúnem e é oração, 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 e só que aquela oração, numa grande maioria das vezes, dependendo naturalmente do esclarecimento dos familiares, as pessoas estão ali orando, pedindo pelo amor de Deus para aquele irmão se recuperar e continuar no plano físico. Não importa se aquele irmão está tão fragilizado, com o corpo tão detonado, que teria, se ficasse no plano físico, uma péssima qualidade de vida. Mas o fato é que nós queremos aquele irmão, aquele nosso pai, mãe, tio, tia, filho, filha, enfim, marido, mulher, nós queremos aquela pessoa com a gente. Então a gente quer reter aquela pessoa com a gente. Bom, gente, enquanto nós prendemos esse irmão, essa irmã que é um querido, uma querida nossa, aquele espírito não consegue se libertar, não consegue se liberar, não consegue seguir para a pátria espiritual. E quando esse tipo de situação acontece, já tem toda uma equipe espiritual ali esperando por aquele irmão, na grande maioria das vezes, né? Até porque é tanta oração sendo feita para aquele irmãozinho ali, para aquela irmãzinha, que a equipe vem, né? E a energia daquela oração, a equipe começa a utilizar para cuidar do irmãozinho que irá desencarnar. Ocorre, gente, que a energia que a gente emana tentando reter, segurar, prender aquele nosso querido aqui no plano físico, aquela energia não deixa a pessoa se liberar, não deixa o espírito seguir. E muitas vezes ainda tem mais um detalhe. Aquele irmão tem medo de fazer a passagem, tem medo da morte, né? Que não existe morte, só existe uma passagem, mas o irmão tem medo, porque é um desconhecido. O que vai acontecer comigo quando eu passar, né? Quando eu morrer, quando eu for para o outro lado. Então, esse medo do irmão que está terrivelmente doente também o prende no plano físico. Ele muitas vezes prefere continuar se arrastando aqui no plano físico com uma péssima qualidade de vida, né? Ignorando, nem querendo saber que o tempo dele aqui no plano físico já se esgotou, já não tem mais. Tudo que tinha que passar já passou, então já não dá mais para ficar aqui, já está na hora de voltar para a pátria espiritual. Então o medo
desse irmãozinho também o prende aqui no plano físico. Então, gente, o que eu queria comentar com vocês hoje, certo? Aí faz oração, o pessoal tá prendendo, segurando. Aí então alguém lá da família tem uma luz e diz assim: vou pedir para colocar o nome do nosso querido aqui no centro espírita para uma irradiação, para uma energia, para ele melhorar. Aí lá no centro espírita colocam o nome do irmãozinho, né? E o irmãozinho desencarna. Poxa vida, como assim? A gente colocou um nome para ele ficar bom e ele desencarnou. O que houve lá no centro espírita? Gente, no centro espírita não houve nada, certo? As energias emanadas num centro espírita, que seja sério naturalmente, são sempre as melhores energias em conexão com a energia de Deus, certo? Ocorre que, em algum momento, se aquele irmão está tão debilitado, é o momento dele fazer a passagem. Então, essas energias extremamente saudáveis que são emanadas de um centro espírita, por uma equipe no centro espírita, envolvem esse irmão. E a equipe espiritual, os anjos, os protetores, os cuidadores que estão cuidando daquele irmãozinho encarnado ali, então envolvem, aproveitam essa energia de luz que está chegando, que é uma energia conectada ao amor de Deus, o envolvem nessa energia e aproveitam para desligar esse irmão do corpo físico e o levam para um hospital na pátria espiritual. Normalmente é isso que acontece. Ou ainda também pode acontecer de num momento os médicos virem e falarem assim: deu uma melhoradinha. Olha, ele deu uma melhoradinha, o quadro dele estabilizou. Aí todos os parentes relaxam. Relaxam e param com aquela ânsia de segurarem aquele irmãozinho ali no plano físico. Aí a equipe aproveita aquela energia em conexão com Deus, aquela energia de amorosidade, aquela energia de luz, e envolvem o irmãozinho, e aí então acontece o desencarne. Então, meus queridos, centro espírita não emana energia para desencarne de ninguém. Eu queria deixar isso bem claro. Centro espírita sério, que trabalha em conexão com a energia de Deus, que trabalha com amorosidade para auxiliar os seus irmãos, não trabalha para desencarne de ninguém. Isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E quando o irmão chegou no seu momento de fazer a passagem, não é justo que os familiares o retenham, o segurem, o prendam, certo? A pessoa vem, quando reencarna, o espírito vem com um período para estar no plano físico e com um período X e praticamente um tempo mais ou menos aproximado de retornar para a pátria espiritual. Todos nós passaremos por isso. Todos nós, caso vocês não tenham se dado conta, a única certeza que um encarnado pode ter é que todos nós passaremos um dia, retornaremos para o plano espiritual. Não ficaremos aqui para a semente, não ficaremos aqui eternamente no plano físico. A gente precisa de retornos para a pátria espiritual para nos prepararmos para novas existências. Então eu quis trazer esse esclarecimento para aqueles irmãos que porventura não entendam como se processa essa questão das energias que muitas vezes são liberadas em benefício dos irmãozinhos que estão adoentados. Tá certo? Fiquem com Deus hoje e sempre.